Amém, glória a Deus. Obrigado, gente, Deus abençoe. Queridos, mais uma vez, bom dia para quem chegou depois. Bom dia. Quem chegou depois está voando, né? Vamos lá, então deixa eu abençoar vocês de novo. Amém. Glória a Deus. Livro de Jonas, capítulo 4. Quero ler hoje sobre o profeta que quis morrer. Jonas, no capítulo 4. O livro, na verdade, só tem 4 capítulos. Eu vou ler o último para chegar onde eu quero, depois eu te coloco dentro do contexto da história toda. Jonas, profeta do Antigo Testamento, no capítulo 4, vamos ler o capítulo todo, do verso 1 ao 11. Nos diz assim o livro de Jonas, no capítulo 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer. O profeta que queria morrer aqui. E disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. E estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena desta planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas, que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? E o livro termina com essa pergunta. Vamos orar? Deus amado, Deus querido, cantamos agora que queremos um coração igual ao teu. Sim, Deus, esse é o nosso desejo, porque um coração igual ao teu nos ajuda a entender a tua palavra e a viver esta tua palavra na nossa vida. E é isso que nós desejamos, Senhor. Nós queremos ser cheios desta palavra para vivê-la em tudo que fazemos, em tudo que somos. É assim que eu oro, Deus, e já peço agradecendo ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero dar as boas-vindas também a quem está em casa nos assistindo. Uma boa parte da igreja agora está no sofá da sua casa, outros muitos visitantes. Sejam todos ministrados nessa palavra agora em nome de Jesus. Queridos, deixa eu antes de tudo contar uma história que eu acho até que já contei aqui, mas deve ter muito tempo, algo que aconteceu comigo assim que eu cheguei de um treinamento missionário de 1 ano, estava noivo da Cíntia e fui abordado por um rapaz de aparência muito pobre. Eu não diria que era um mendigo, porque ele tinha ali uma mochilazinha, tinha um documento meio amarelado num saco plástico que ele me mostrou,
Mas ele veio me contar uma história de que havia sido assaltado na praia de Iracema e que levaram todo o dinheiro dele. Ele era de São Luís, no Maranhão, e já fazia 15 dias que ele estava comendo manga verde que ele conseguia colher, e às vezes um restaurante lá da praia de Iracema dava uma sobra de comida às 3 da manhã, mas que ele já tinha ficado doente, porque era sempre comida azeda. Só o cara contando a história, eu quase choro, não só pelo conteúdo dramático, mas o próprio tom de voz. Você via uma vozinha muito fraca, alguém que realmente há 15 dias literalmente passava fome, e ele dizia: olha, eu estou pedindo uma ajuda, porque eu preciso juntar um dinheiro para voltar para a minha família em São Luís. E aí ele me mostrou um BO que ele fez do tal assalto, onde levaram um documento dele, um papel todo amassado, dentro de um saco plástico. Nem me dei o trabalho de ler, mas me condoí com a dor dele. E eu estava hospedado na casa de uma irmã daqui da igreja. Meus pais já tinham voltado para o Rio, e eu estava recém-chegado, de volta em Fortaleza, não tinha onde morar, literalmente. E aí, durante a semana, eu morava na base missionária. No fim de semana eu vinha para cá, ficava na casa de um casal e trabalhava já com a igreja, no louvor, etc., liderava jovens, namorava com a Si. E naquele ímpeto de bom cristão, eu levei o sujeito para a portaria da casa onde eu estava hospedado, disse: espera aqui. Aí subi, fiz sanduíche, enchi uma jarra de água e dei não só o dinheiro da passagem, como a minha Bíblia, toda marcada. Eu disse: cara, você precisa de dinheiro, precisa da tua família em São Luís, mas você precisa de Jesus. Aí ele chorou: minha mãe é crente, vivia orando por mim, eu me desviei. E aí a gente ficou com medo dele pegar aquele dinheiro, não usar. Eu não me lembro se foi eu ou a Cíntia, ou se nós dois, pusemos ele no carro, levamos à rodoviária, nós dois, né? Deixamos ele na rodoviária para garantir que o homem ia usar o dinheiro lá para a passagem. Então dei a água que ele bebeu toda num gole só, 2 sanduíches, minha Bíblia e o dinheiro. Eu acho que eu me senti melhor do que ele. Sabe aquela sensação gostosa de você dizer assim: vivi um cristianismo autêntico agora, cheio de verdade, cheio de ação prática na direção do outro. E voltamos para casa felizes da vida. E a história acaba aqui, por enquanto. Guarda que depois eu continuo ela. Porque antes tem essa história aqui muito esquisita para a gente analisar. A história de Jonas é uma história, repito, no mínimo esquisita. Porque Jonas foi um profeta que ministrou ao reino do norte de Israel, já no período do reino dividido, entre os anos 800 e 750 a.C., reinava em Israel do norte, cuja capital era Samaria. Reinava em Samaria Jeroboão II, um homem que a Bíblia diz, lá no capítulo 14 do 2º livro dos Reis, diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jonas era um profeta, ministrando à corte de um rei que fazia o que era mal perante o Senhor. Aí você imagina assim, Jonas vai ter muito trabalho para botar o dedo na venta desse rei e fazer como Natã fez lá com o rei Davi, lembra? Só que diz o texto lá do 2º livro dos Reis que o Jeroboão II reinou 41 anos e não tem relatos de palavras nenhuma de Jonas para ele. Na verdade, a única vez que Jonas aparece ministrando ao reino do norte é cumprindo uma palavra que Deus lhe dera de que eles iriam expandir suas fronteiras. Ou seja, quando Jonas foi falar, falou coisa positiva, mas o rei era mau. Então a gente já parte aqui de saída pensando o seguinte: esse Jonas aqui não sei não. Aí Deus dá uma missão para o Jonas. Deus diz que ele tem que ir para Nínive, capital do império assírio, para pregar uma palavra de arrependimento. A mensagem era simplesmente essa: daqui a 40 dias Nínive será destruída, arrependam-se. Não dava justificativa, não dizia em nome de que Deus ele estava indo. Deus disse: vai e fala isso, pronto. Nínive ficava, em relação a Israel, ficava para o oriente. Diz o texto que Jonas embarca
num navio da época, provavelmente fenício, no porto de Jope, onde hoje é Tel Aviv, a parte costeira de Israel, e segue para o ocidente, em direção a Tarsis. Então, o que é que está acontecendo com esse profeta, que já aparece para nós na história como alguém que talvez a gente não vá dar muito crédito? O camarada profetizou, ou pelo menos exerceu um ministério durante 41 anos, junto ao rei Jeroboão II, não tem relato nenhum do sujeito ser aquele profeta, estilo Elias, estilo Natã, estilo Samuel, que confrontou Saul, e agora Deus dá uma missão para ele, e ele foge para o outro lado. Aí você lembra da história? A história de Jonas é muito conhecida. Aí ele fugindo de Deus, imagine só, seja lá o que isso significa. Fugindo de Deus, vem um maremoto, uma tempestade, muita coisa acontece, jogam Jonas dentro das águas do mar revolto. Um peixe grande, que a gente diz que é baleia, a Bíblia não diz que é baleia, diz que era um peixe grande. Engole Jonas e ele passa 3 dias no ventre da baleia, faz uma oração, que se você prestar atenção, ela é uma oração de livramento, porque ele não morre afogado, e de gratidão, mas não é uma oração de arrependimento. Você não vê ali Jonas dizendo, não, realmente eu vacilei, eu devia ter ido pregar para Nínive, mas agora aqui dentro do peixe eu me dei conta que eu fiz errado, vou fazer o que é certo. Ele não diz isso. Aí o peixe cospe ele em terra seca de novo, e agora ele vai forçosamente para o Oriente, chega em Nínive, e prega durante um dia. E por que esse dado é importante? Porque o texto diz que Nínive era uma cidade já grande o suficiente, que para poder percorrê-la, levaria 3 dias, mas Jonas diz o seguinte, vou fazer em 1, sabe aquela história de dizer, daqui para Sobral dá em 5 horas, mas eu vou tirar em 4, aquele louco. O Jonas saiu correndo, e correndo foi ele dizendo, arrependam-se porque em 40 dias Nínive vai ser destruída. Para sua surpresa, e eu diria desespero, o rei se arrepende, conclama um jejum para todo mundo veste pano de saco, e Jonas diz, não é possível, esse povo ímpio, esse povo maligno, está contando com o favor e o perdão de Deus. Jonas fica irado, e aí chega no capítulo 4 aqui, com Deus perguntando para ele, tem razão de ser essa tua ira? E Jonas diz, tem, eu estou tão chateado que para mim seria melhor morrer. Para a gente entender um pouco desse sentimento de revolta, de indignação do profeta, a gente talvez possa atualizar pensando no seguinte, imagine um judeu tendo a missão de pregar uma mensagem de arrependimento e consequente perdão de Deus para um destacamento militar dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Imagina só que absurdo, um judeu que tivesse ciente de todas as atrocidades que as forças militares de Hitler estavam causando aos seus irmãos judeus, recebe uma missão de Deus dizendo, olha, vai ali naquele quartel da Gestapo ali, e prega dizendo que eu quero perdoá-los, mas eles têm que se arrepender, e se eles se arrependerem, eu vou dar vida nova para eles, vou apagar os seus pecados. Imagina só que loucura. Então, mais ou menos, guardadas as proporções, deve ter sido isso que Jonas sentiu, porque o Jonas olhou para os ninivitas e viu quem? Viu uma cidade pagã, idólatra, promíscua, maligna. A história nos conta que muitas atrocidades contra a humanidade partiram desses impérios antigos, e o Império Assírio, conta-nos os historiadores, foi um dos mais perversos da história. Então Jonas chega e diz, eu levar uma palavra de salvação, de arrependimento e salvação? Mas tem algo por baixo dos panos aqui acontecendo, queridos. E aí é como eu sempre gosto de chamar vocês para a gente mergulhar, sair da superfície textual, mergulhar e lá embaixo a gente perceber algumas coisas. A crise de Jonas faz muito sentido quando eu contei a história de um Deus que vai chamar um judeu para pregar para os nazistas. Teve gente aqui dizendo, vixe, então deu para entender o contexto. Só que tem algo a mais acontecendo que tem a ver com a identidade de quem Jonas era.
O texto nos diz, logo no início, que Jonas era filho de Amitai. Amitai em hebraico significa minha verdade. Vem do hebraico emet, que significa verdade. Jonas era filho da verdade. Dá para entender isso? Vamos abstrair um pouco aqui agora. Jonas era esse filho de alguém cujo nome representava o seguinte: certo é certo, errado é errado. No âmago da identidade desse profeta estava o seguinte: Nínive é maligna, e quem é maligno merece punição. Aí quando Deus chega e diz, vai pregar, porque se eles se arrependerem, eu vou perdoar e não vou destruir, Jonatas entra em conflito. Deu para entender? O filho da verdade recebe uma missão que coloca ele em xeque consigo mesmo. Essa ideia de verdade tão latente, tão viva no coração desse profeta, foi confrontada com um outro sistema, o sistema da compaixão de Deus. E o sistema da compaixão, ele agride, ele incomoda a lógica da verdade, da justiça. Amém, queridos? Estão comigo aqui? Jonas, filho de Amitai. Aí tem outra coisa que você só percebe descendo na profundidade do texto aqui. Quando Jonas ora a Deus, ele repete uma oração muito comum dos judeus, que Deus pessoalmente ensina para Moisés, no capítulo 34 de Êxodo. Deus diz para Moisés que vai passar com toda a sua glória diante dele, mas que iria pôr a mão no seu rosto para que ele não visse a glória de Deus, e quando ele tirasse da fenda da rocha, Moisés viria a Deus apenas de costa. É um texto riquíssimo de simbologia. E depois que Deus passa, o próprio Deus fala a respeito de si mesmo. E os judeus leem esse texto de Êxodo 34 como os 13 atributos da misericórdia de Deus. Deixa eu ler para vocês o que diz lá em Êxodo 34, a partir do verso 6, diz que o Senhor passa adiante de Moisés e o próprio Deus proclama. Êxodo 34, 6, diz assim: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade e a rebelião e o pecado. E aí ele continua. Isso que Deus fala para Moisés havia virado, e é até hoje, uma oração importantíssima, chamada os 13 atributos da misericórdia. O texto todo lá de Êxodo 34, somam 13 características deste Deus que é misericordioso, que, entre aspas, se arrepende do mal que ia fazer quando o povo volta atrás dos seus pecados, um Deus que é bom, um Deus que é cheio de fidelidade. Aí Jonas diz isso. No capítulo 4 aqui, quando a gente leu, que Deus chega para ele e diz o seguinte: olha, eu acabei de salvar Nínive, você está aí emburrado, tem razão dessa tua raiva. Aí o Jonas diz assim, ó: Senhor, estou lendo o verso 1, que nós já relemos aqui, já lemos no capítulo 4, vou reler. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei para fugir para Tarsis. Ele diz, porque eu sabia. Jonas vai dizer, Senhor, eu sabia, eu sei quem tu és, eu faço a oração das 13 características da tua misericórdia, eu sei quem tu és. Aí ele repete, ele diz aqui, ó, porque eu sabia que tu és misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, que promete castigar, mas depois se arrepende. Ele cita exatamente o texto de Êxodo 34, esta oração conhecida. Só que Jonas, aqui é onde está o detalhe, ele omite um atributo. Aqui ele diz, lá no texto de Êxodo 34, a nossa tradução aqui da NVI diz que ele é cheio de amor, de misericórdia e cheio de fidelidade. Sabe qual é a palavra ali para fidelidade? Emet, verdade. É um Deus cheio de verdade. O judeu ora essas 13 características até hoje.
Deus compassivo, cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de bondade, de verdade, que se arrepende e não castiga aquele que pediu perdão. Aí o Jonas omite verdade. É como se Jonas estivesse dizendo o seguinte: olha Deus, eu sei quem você é, eu sei que você é compassivo, eu sei que você é perdoador, e aí ele fala dos atributos, mas ele guarda a verdade e diz assim: mas talvez eu tenha me enganado quanto ao Senhor ser um Deus de verdade, porque é o seguinte, a verdade, um filho de Amitai, sabe que a verdade diz o seguinte: fez, paga, Nínive tem que pagar, e de repente você vai dizer que ela vai ser perdoada de tudo? Então eu cito os teus atributos, mas eu não vou dizer mais verdade. Está percebendo o drama aqui do profeta? Aí ele diz assim, diante desse quadro, se o Deus que eu achava que traria punição para o perverso, na verdade, incidiu sobre o perverso com compaixão, e não o puniu pelo seu mal, então eu não tenho mais o que fazer aqui, a vida perdeu sentido, o filho da verdade não consegue viver neste dilema, se não há punição, se há ao invés compaixão e perdão, ele se incomoda. Faz muito tempo que eu não cito aqui, a turma brincava comigo, dizia que todo domingo eu citava alguma coisa da obra de Victor Hugo, Os Miseráveis, faz muito tempo que eu não cito, vou citar então agora. O inspetor Javert, para quem assistiu vai lembrar, ele era um filho de Amitai, ele era o filho da verdade, tanto que quando ele lida com o Jean Valjean, que é uma representação da graça e da compaixão de Deus, ele não consegue conceber o perdão que a vida havia dado àquele personagem, e ele acaba desejando morrer, e assim o faz. Spoiler total, mas se você não viu até hoje, paciência. Mas isso é o que acontece aqui com Jonas, ele diz, não faz mais sentido eu viver. Se você olhar aqui ao redor do livro, todinho, Jonas está desinteressado pela vida. No capítulo 1, no meio da tempestade, o que é que o Jonas fazia no barco? Dormia. Não era o mesmo sono que Jesus estava dormindo na tempestade do mar da Galileia. Aqui era um sono desinteressado, era tipo assim, vou dormir porque o que acontecer está bom. Se a chuva matar todo mundo, eu estou no lucro. Aí depois o povo diz lá, olha, nós jogamos aqui as sortes e caiu em cima de você. Os marinheiros lá da tal embarcação, o que você quer que a gente faça com você para parar essa chuva toda? Aí Jonas disse, me joga dentro d'água. Desinteressado pela vida, por quê? Porque se não for para viver nessa relação da verdade, da justiça, quem fez tem que pagar, se for para ter que lidar com essa coisa da compaixão, não conta comigo. Esse era o problema do profeta. E eu acredito, queridos, que esse também é o nosso problema, muitas vezes. Pensa comigo aqui, ó. Imagine que você teve um sonho. Imagine você como um judeu pós Segunda Guerra Mundial. Vamos aqui agora ser criativo. Pensa junto, quem está em casa, pensa comigo agora. Um judeu pós Segunda Guerra Mundial. Em 1961, o mundo parou para assistir o julgamento de Adolf Eichmann, um dos líderes do exército de Hitler, em Jerusalém. Tem muitos filmes feitos sobre isso. E aí você pensa que você está tendo essa experiência aqui agora, tá? Você sonhou, você está sonhando essa experiência. Que aí você está lá no tribunal, e você é um judeu, você está olhando para o Eichmann e dizendo o seguinte, rapaz, eu quero ver que sentença esse cara vai pegar. Porque o que fizeram com os meus compatriotas, meus irmãos, meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu estou pagando para ver a sentença que o juiz vai dar. Aí de repente o juiz se levanta, chega até você e diz o seguinte, olha, eu sei que você está esperando uma sentença, porque afinal de contas, quem faz, paga, e o que ele fez, espera-se que muito se pague. Eu quero dizer para você o seguinte, eu vou perdoar ele, não vou levar em conta o que ele fez, vou mandar embora, eu estou tendo a consideração de vir aqui te avisar, que afinal de contas o sonho é teu, certo? É você que está sonhando isso. Aí o juiz chega e diz, vou bater meu martelo,
E quando eu bater o martelo, caso encerrado, vou mandar para casa. Eu estou vendo aqui a cara do cara chorando, está arrependido. Vou perdoar e vou mandar para casa. Fala a verdade, você ia acordar desse sonho perturbado, não é não? Indignado. Sabe quem já teve aquela sensação de dizer assim, ó, ufa, ainda bem que foi só um sonho. Levanta a mão. Com pesadelo é assim. É um sonho perturbador. Só que se isso fosse verdade, você iria dizer o seguinte, realmente é muito injusto. Agora, a justiça humana, ela é injusta. A gente não pode esperar que a justiça dos homens seja sempre perfeita. É ou não é, gente? Ok, aí passa o dia você remoendo aquele sonho e você dorme e tem um outro sonho. Só que agora, o juiz não é mais aquele juiz israelense que estava lá. Agora, quem está sentado na cadeira do juiz é o justo juiz. É o Senhor do universo. E você quietinho aqui no seu canto, lembrando do sonho do outro dia, você diz, ali foi um pesadelo ontem, agora hoje, quem está aí, a justiça dele não falha. Só que o justo juiz se levanta, vai até você e diz, olha, o sonho aqui é teu, né? Então eu estou tendo a consideração de falar aqui para você o seguinte, vou dar uma martelada aqui, vou perdoar. Não, mas espera aí, senhor juiz, não é possível. Também, como é que pode, o que esse homem fez? Aí o juiz diz, vou perdoar. Aí você acorda mais ou menos perturbado que a noite anterior. Muito mais. Por quê? Porque se a justiça dos homens falha, você entende que esse é o mundo que a gente vive. Agora, a justiça de Deus, essa não pode falhar. Por quê? Porque a gente espera que quem fez, pague. Essa é a lógica da verdade, da justiça, dos filhos de Amitai. Essa é a minha e a sua lógica. A gente vive muito, sejamos sinceros aqui, pessoal, a gente vive muito aquela frase do Maquiavel, quando ele diz assim, aos próximos e amigos, favores, ao inimigo, a lei. Vou traduzir aqui para a gente, para mim e para quem eu gosto, compaixão, mas para quem eu não gosto, a verdade e a justiça da lei. É ou não é, gente? Às vezes esse é o nosso olhar para o mundo, e perceber atitudes de compaixão que desconsideram a ofensa, em nome do arrependimento, e você libera um perdão, é incômodo, é quase que injusto. Aos outros que a lei se cumpra, que haja justiça e verdade, quem fez paga. Agora, para mim, tenha um olhar um pouco mais de misericórdia, tentem entender o meu contexto e a minha situação. É mais ou menos assim que a gente vive pela vida, é ou não é, pessoal? Então, o problema do profeta é o nosso problema. Só que o capítulo 4 aqui nos mostra como Deus está tratando esse problema do profeta. E talvez a gente encontre aqui como Deus trata esse nosso problema. E aí tem a história da planta que nasce, versos 5 e 6. Eu vou ler, porque as palavras, você já percebeu aqui, elas desempenham um papel importantíssimo aqui no texto. Jonas 4, versos 5 e 6. Se puder projetar aí para a gente acompanhar, você que está em casa, abre sua Bíblia de novo, capítulo 4, versos 5 e 6. Jonas 4, verso 5. Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. A tradução, a mensagem, ela percebe o termo original e diz que era um abrigo de folhagem, tá? Até porque Jonas não ia ter tempo de fazer uma construção de fato. Ele juntou os galhos, umas folhas e fez para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Aí o verso 6, então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. 2 abrigos aqui, um construído por Jonas, e outro dado por Deus. 2 abrigos de folhagens, um que Jonas teve o trabalho de juntar, de catar, empreendeu esforços, fez a sombrinha, sentou embaixo,
sentiu-se protegido do sol e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Vai que o povo não se converteu mesmo e Deus já vai mandar fogo do céu. Jonas ficou ali esperando para ver o que ia acontecer. Aí Deus vai e constrói um segundo abrigo, presta atenção aqui nesse detalhe. Só que este segundo abrigo era uma planta de verdade. Só que era uma planta que ninguém jogou a semente na terra, ninguém regou, ninguém podou. Deus diz que ela nasceu numa noite, aguentou a sombra durante a quintura do sol e morreu em outra noite. Os dois abrigos são duas ilustrações para essas lógicas de vida: a verdade, a justiça e a compaixão e a misericórdia. Veja, alguém foi catar galho, juntou tudo, suou, furou as mãos, construiu, proveu uma sombra. Aí o profeta diz assim: ainda bem que proveu sombra, porque eu fiz por onde? Eu fiz por merecer esse abrigo aqui. Aí Deus chega e dá um outro abrigo, e diz que nesse segundo abrigo, Jonas gosta demais. Só que nesse segundo abrigo, Deus diz que a planta, ela teria duas funções. Primeiro, proteger Jonas do sol quente. E segundo, diz aqui, que iria livrá-lo do calor. Tradução infeliz. A tradução da Bíblia, a Mensagem, diz que esta segunda planta iria protegê-lo e fornecer-lhe sombra e iria acalmar a sua indignação. Não é protegê-lo do calor. E mais interessante é quando a gente olha para essa palavra indignação, ra'ar no hebraico, que significa mal, maldade, ou algo que está errado, algo que não foi certo. O Jonas, se você olhar no livro todinho, quando, por exemplo, os marujos lá perguntam para Jonas quem é o responsável por essa desgraça, eles estão dizendo quem é o responsável por esse ra'ar que está aqui. Quando vai apresentar Nínive, dizendo que Nínive é uma cidade cuja maldade subiu até a presença de Deus, por isso Deus quer que o profeta vá lá e lance uma palavra de arrependimento. A maldade de Nínive que sobe é ra'ar. Ela tanto significa mal ou maldade, como também significa raiva. Então aqui é como se Deus estivesse dizendo: olha, essa segunda planta aqui, a primeira você fez por merecer essa sombra, é a verdade. Você fez, usufrui do que você fez. Agora essa segunda aqui, você não teve participação nenhuma. Ela surgiu aqui para acalmar a tua raiva, para fazer você pensar de cabeça fria sobre esse seu ódio, e é uma oportunidade fruto da minha graça. Você não fez por merecer essa segunda planta. Repara que Jonas só se diz satisfeito e alegre na segunda planta. Mas tem mais, gente, tem mais. Deus está tratando aqui o profeta, porque a mesma maldade que subiu aos céus, vinda de Nínive, estava aqui agora, chegando aos olhos do Senhor, por parte do profeta. Jonas, essa segunda planta aqui é para resolver um problema que você tem, igual a Nínive. Vamos usar de verdade e de justiça? Então se prepara, porque não vai ser só em Nínive, vai ser em você também. Deus está tratando Jonas, e aí o texto encerra, fecha com esta lição sobre compaixão. Deus diz assim: se você está com raiva, porque essa planta aqui que você não teve ingerência nenhuma, ela nasceu numa noite e morreu na outra, você está chateado porque eu simplesmente a detonei, eu mandei a lagarta vir lá e comer a planta. O que Deus está mostrando para Jonas é o seguinte: olha, essa lagarta é a tua verdade. A verdade diz o seguinte: olha, ninguém jogou semente, ninguém agou essa planta, ninguém podou a sua folhagem, ela não tem que existir, está no lugar errado. Isso é a verdade, a justiça. Fez, paga. É a lagarta, foi lá e comeu.
Mas a planta que nasce do nada é a compaixão de Deus, que diz o seguinte: está de cabeça quente, deixa eu esfriar o juízo desse meu filho aqui. A planta vai lá e nasce. É uma lição sobre compaixão, porque depois que Deus faz o profeta experimentar essa relação com a planta, ele então faz uma conclusão inevitável para Jonas, dizendo: você que está com raiva porque uma planta foi destruída, não deveria eu ter compaixão de uma cidade com 120 mil habitantes ignorantes e muitos animais? Você não espera, você esperou que eu tivesse compaixão dessa planta, que não fez por merecer estar ali. Os ninivitas também não fizeram por merecer a minha graça. Não deveria eu ter compaixão deles? Queridos, para essa nossa realidade de querer levar adiante a verdade, a justiça, a ferro e fogo, fez, paga, Deus diz assim: equilibre a sua vida. Entenda que na vida nem sempre tudo será na base da verdade, da justiça, a ferro e fogo. Se você levar a sua vida assim, é como Jonas disse, você vai querer morrer, você não vai mais ver sentido, porque o justo nem sempre vai prosperar, e o ímpio muitas vezes prospera, e aparentemente a justiça não está sendo feita. Então tenha leveza, não viva querendo que quem fez pague, porque isso é uma vida escrava desse olhar legalista, da verdade e da justiça. Conceba espaço para a compaixão de Deus, que vai fazer de você alguém que num determinado momento vai olhar e vai dizer: sujeito aqui merece o meu desprezo, porque o que ele fez não se conta. Sabe aquela história assim, ó, bandido bom é bandido morto. Por quê? Porque o que ele fez merece a morte. Isso é gente que roda na lógica da verdade, da justiça, fria, ausente da compaixão. A verdade fica presa no passado, porque vai sempre olhar e perguntar: o que é que ele fez? De acordo com o que ele fez, a gente julga a sentença agora. Mas a compaixão, ela olha para o futuro, porque ela diz mais ou menos assim, ó: independente do que ele fez, eu quero dar uma próxima chance para ver quem ele pode vir a ser amanhã. Já pensou se Deus lidasse com a gente apenas na base da justiça e da verdade? Onde nós estaríamos? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém aqui sobrava. Mas Deus olha para a gente e diz assim: é verdade, se eu fosse bater o martelo aqui seria para condenação, mas eu acredito que eles podem ser alguém diferente, eu acredito que eles podem ser melhores, então eu vou dar mais uma chance. Tem um detalhe lindo aqui, queridos, no idioma. A palavra compaixão, presta muita atenção aqui agora, que isso é para estourar a tampa aqui da nossa imaginação. A palavra compaixão no hebraico compartilha a mesma raiz da palavra útero, útero de mulher. O que é que o útero significa? O útero significa vida, mas não uma vida que já está aqui agora, ele ainda está sendo formada. O útero tem a ver com o potencial de quem aquele serzinho virá a ser. Da mesma raiz da palavra útero vem a palavra compaixão, porque a compaixão de Deus é aquela que olha para a gente e diz: esse serzinho aí ainda está insistindo em coisa errada, mas porque eu o amo e acredito nele, eu vou dar esta próxima chance, porque eu creio que ele pode vir a ser alguém melhor. Amém, irmãos? Jesus Cristo é apresentado para nós no Evangelho de João como o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Deus não anula a sua verdade,
porque a verdade e a justiça são importantes para nos convencer do quão indigno nós somos, do quão merecedores de condenação nós somos. A graça, a verdade da lei, da história do fez e paga, ela é importante, Deus não a desconsidera. É como se o Jonas precisasse olhar para Nínive e tivesse que perceber o seguinte: olha, pela verdade e a justiça da lei, esse povo ia estar queimando igual Sodoma e Gomorra. Então, enquanto a verdade me convence da minha indignidade, a compaixão de Deus e a sua misericórdia, ela me mostra a grandeza do amor desse Deus, que mesmo indigno, acredita em mim, acredita no que eu posso vir a ser. Amém, irmãos? Jonas foi esse profeta que quis morrer, porque como filho da verdade não conseguiu conviver com a compaixão. Jesus é esse outro profeta, que morreu por causa da verdade e da justiça de Deus, mas assim o fez, ilustrando a compaixão de um Deus, que nos ama, que acredita em nós e que diz: está perdoado, não quero saber mais nem o que fez, já na cruz do Calvário está perdoado. O que me interessa agora é se você está empenhado em ser o melhor que você puder ser, porque aí você estará dentro dos meus propósitos para a vida. Amém, irmãos? O livro de Jonas é esse livro, é a história da compaixão de Deus, em conflito com a nossa tendência de sermos apegados à lei retributiva da verdade e da justiça. Deus diz: alivia, lide na sua vida com compaixão. O bandido bom não é o morto, quem quer ele morto é aquele que pega na verdade, na lei. O bandido bom é o bandido convertido, é o bandido a quem foi dada uma outra chance. E quando eu falar de bandido, não pense no estuprador que está lá em Bangu 1, pense em mim e em você, porque aos olhos de Deus, a maldade de Nínive era a mesma de Jonas. Irmãos, a minha oração hoje é para que esta mensagem nos faça pessoas compassivas, não apenas pessoas que saem daqui com um sorriso, porque a compaixão de Deus nos faz sorrir. Ufa, se Ele lidasse comigo na base da verdade, eu estava frito. Aí a gente abre esse sorriso de alívio, dizendo: Deus derramou compaixão. Mas a minha oração é que a gente não saia daqui apenas sorrindo, beneficiados, que a gente saia daqui dispostos a beneficiar outros, com a dádiva da compaixão. Muitos anos depois de quando eu botei aquele mendigo no ônibus para São Luís, eu já era estudante de teologia no Seminário Teológico de Fortaleza, lá na Avenida João Pessoa. Estava na biblioteca de tarde estudando, a aula começava à noite. E a biblioteca tinha uma série de cubículozinhos. E eu estou ouvindo um converseiro horroroso no cubículo atrás de mim. Um era seminarista daqui da igreja também, conversando com outro cara, me incomodando. Até que esse cara se levantou e veio até o meu cubículo, aí sentou do meu lado. Queridos, vocês não fazem ideia do que aconteceu. O sujeito começou com a mesma vozinha fina, frágil, dizendo: eu fui assaltado na praia de Iracema, levaram tudo que eu tinha, minha família está em São Luís, há 15 dias eu estou comendo manga verde, e um restaurante lá da praia de Iracema me dá comida azeda, e eu já fiquei doente 3 vezes. Me ajude, pelo amor de Deus, com dinheiro para eu voltar para São Luís. Tinha pelo menos, acho que uns 8 anos que tinha acontecido. Gente, me subiu uma ira. Vou confessar aqui para vocês, quem está em casa não se assuste não, mas me subiu uma raiva. Eu catei o braço daquele cara, como quem diz assim: meu amigo, você se deu mal, você veio pedir para a pessoa errada. Porque na época, eu esqueci de dizer isso, eu cheguei do treinamento missionário, eu cheguei com um cabelão aqui, ó. Aí eu acho que o cara nem me reconheceu, e o malaca devia ter jogado aquele papo, aquele caô para tanta gente, não lembrou de mim.
Eu catei o braço dele, disse assim: meu amigo, você se lembra um tempo atrás, um garotão de cabelo comprido que te deu uma Bíblia, uma jarra de água, te levou para a rodoviária? Rapaz, o sujeito era moreno, ele ficou branco, a vozinha velha fina, num instante engrossou. Olha, não faça nada não, por favor, eu vou sair daqui, só deixa eu sair. E eu segurando a mão daquele sujeito, e na hora eu fiquei nesse dilema de Jonas. A verdade é o seguinte: eu cato esse camarada aqui e chamo a polícia. O que eu faço? E foram alguns segundos, mas que pareceram minutos, e de repente minha mão abriu. E não deu nem tempo de eu dizer: não faça mais isso, vá em paz, Deus te abençoe, eu te perdoo. Não deu nem tempo de dizer. Quando eu tirei a mão, que eu disse: não faça mais isso, o cara sumiu, saiu correndo. Aí no que saiu correndo, o meu colega aqui atrás chegou para mim e disse assim: rapaz, o que houve, rapaz? O que tu fez com o sujeito? Eu quase choro na história dele. Aí eu contei tudo, aí o cara disse: puxa vida, ainda me levou 10 contos. Na época 10 contos era muita coisa. Gente, o filho de Amitai aqui que vos fala, estava doido para dar umas porradas naquele sujeito. Que é isso, pastor, seminarista teológico, né? Também tem sangue, irmãos. E ferveu ali. Estava doido para catar aquele sujeito, dar um salga bem dado, um salga teológico lá na biblioteca do seminário e chamar a polícia, em nome da lei. Mas eu não sei o que é que me levou, quer dizer, claro, hoje eu sei. O Espírito Santo de Deus de alguma forma afrouxou minha mão ali. E o sujeito saiu correndo. Se ele se arrependeu, se converteu ou não, não é nosso problema. O que Deus pede que a gente faça é que a gente exerça compaixão com aqueles que lá no fundo a gente queria exercer mesmo verdade e justiça. E sabe por quê? Não é porque a gente é trouxa, não é porque a gente é mole, não é isso. É porque nós somos agraciados por um Deus que, podendo nos mandar para a condenação eterna, enviou o seu Filho para cumprir uma justiça e derramar sobre nós compaixão e misericórdia. Eu orei por aquele rapaz e disse: Senhor, ele ganhou uma Bíblia, ele ganhou um perdão. Hoje eu acho que ele é um safado, mas eu quero aqui em nome de Jesus acreditar que ele pode ser alguém convertido e melhor. Que isso seja motivação no seu coração na hora de perdoar alguém, na hora de liberar esse perdão e exercer compaixão para com o mundo. Que você diga assim: eu serei compassivo não porque eu sou trouxa, mas porque eu quero, assim como Deus acreditou em mim, acreditar que essa pessoa e o mundo dela pode ser melhor. Que Deus nos abençoe e nos faça compassivos, em nome de Jesus, amém. Feche os seus olhos, você que está aqui, você que está em casa. Quero orar, quero pedir a Deus direção para que façamos essa escolha hoje. Amado Deus e Pai, louvado seja o nome de Jesus, porque é o Senhor quem primeiro derrama compaixão em nós, para que então saiamos pelo mundo com um coração cheio desta compaixão. Deus, é difícil, é verdade, incomoda, é verdade, porque se a gente pudesse escolher, a gente escolhia ver o salário do pecado sendo pago, a sentença sendo imputada àquele condenado. Mas Deus, queremos viver pela vida com o amor do Senhor em nossos corações, que isso nos faça pessoas que dão segundas chances, porque o Senhor nos deu e continua nos dando todos os dias uma nova chance. Abençoa teus filhos e filhas, Senhor, nos abençoa aqui, te pedimos em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém e amém. Deus abençoe você.